Olá, para quem está nos vendo hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carla, uma das professoras da Academia da Odontologia. E hoje nós temos mais uma entrevista, na verdade é mais um bate-papo, né? Com um dos professores e colegas que eu tenho orgulho de dizer que acabou sendo meu amigo, mas é um dos meus tutores na vida da odontopediatria, que é o professor Paulo Rego. Professor, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Como o pessoal já está vendo nessa questão das entrevistas, a ideia é só um bate-papo, para a gente fazer algumas perguntas, para quem sabe alguém que está nos vendo se identificar com alguns receios que o senhor já teve, quem sabe motivar para quem ainda tem medo e, enfim, incentivar até para quem tá começando a odontopediatria. Mas eu acho que o mais importante como o propósito da Academia de Odontologia é realmente ensinar e passar conteúdo e enfatizar o quanto é importante você se manter estudando. Eu tenho certeza que o senhor faz alguns anos que já se mantém estudando. Então, a primeira pergunta que o senhor queria falar, que eu queria que o senhor falasse era isso: o que faz o senhor ficar estudando tanto tempo por estar na vida docente e como que é tentar realmente conciliar a vida familiar, ter que estudar, a obrigação, teoricamente, de ter que estudar, e como que o senhor tenta organizar, assim, tá, então eu vou estudar um livro, não tenho livro, vou estudar artigo, antigamente não tinha internet, hoje todo mundo busca na internet o WhatsApp, que é muito mais fácil. Fala um pouquinho para mim, assim, como que o senhor organiza a sua vida, como organizou essa vida inteira para manter firme e forte estudando? Bom, sempre é muito bom falar com você, tá bom? Obrigada. Sempre que quiser, eu estou aqui aberto para conversar com você. Você sabe que eu gosto muito de você e te Obrigada. respeito muito também pelo sua dedicação à profissão, né? Isso é muito importante, né? Você O dedica a senhor, sua vida para ela. o senhor me Veja inspira. bem, eu acho que isso vai muito da questão do indivíduo, né? Quando eu me formei, eu sabia que para eu poder ter sucesso profissional, eu tinha que me manter estudando e lendo, acompanhando o que estava acontecendo, porque a gente sabia que o mercado ele é seletivo. Se você não for bom, você não vai vencer. Você pode sobreviver um tempo, mas depois você perde. Então, eu estou agora fazendo 42 anos de clínica, 42 anos de clínica e, graças a Deus, continuo com um número de pacientes novos bom, né? O ano passado eu tive 165 pacientes novos, e tem as questões dos pacientes de manutenção, que foi aquela clínica de prevenção que eu acreditava e que, estudando, a gente se dedicou. Então, eu sempre fui de estudar muito. Para você ter uma ideia, quando não existia internet, essas coisas, eu saía de Vitória, ia a São Paulo, ia lá na USP, na biblioteca, e pegava os artigos, né, publicados em revistas de odontopediatria daquele ano, fazia xerox e voltava com aquele pacote de artigos para poder ler, para acompanhar o que estava acontecendo lá fora. Isso que Isso era vocês anual? hoje O senhor ia, tipo, uma vez por ano para São Paulo? uma Para vez pegar? por ano, uma vez por ano eu ia a São Paulo, na USP, e fazia isso. Pegava as revistas de odontopediatria da academia, na época tinha a Associação Americana também de Odontopediatria, né? A revista Car Research, que tem até hoje. Então, era maneira de ler artigos. E eu tenho praticamente também assim, quase todos os livros de odontopediatria, desde quando eu me formei, e que foram editados, eu tenho praticamente quase todos eles, tá certo? Então, para você sobreviver, o mercado ele é seletivo, você tem que estudar, tem que se dedicar. Eu sempre fui muito organizado, então eu sempre trabalhei até às 18 horas e tirava o tempo de 18 até 19, 19h30, às vezes até às 20 horas, para poder ler e estudar, não só os artigos, mas os livros também. Então, eu sempre fiquei no consultório de segunda a quinta. Sexta-feira, não. Sexta-feira, mais cedo para casa. Então, eu tinha, assim, eu tinha uma rotina de ler Igual como se fosse um paciente. Às 18 horas tem um exatamente paciente, é um 18 livro aqui. horas, isso. E também é importante também, né, que eu casei muito novo, com 2 anos de consultório, eu já estava casado, mas a minha esposa ela sempre apoiou, a Jane sempre soube, né, quando ela me conheceu, eu era estudante, tá? Então ela não tinha problema, chegar em casa assim, 7h30, 8 horas, ela sabia que estava no consultório. Antes de ter filho, às vezes ela saía do trabalho dela, ia lá para o consultório, ficava lá tomando um cafezinho, enquanto eu ficava lendo, estudando. Então, isso é muito, Carla, assim, da pessoa. É o que eu faço até hoje.
né? Eu recebo, todo dia a gente vê os artigos que interessam, então baixa, faz o download, eu gosto de imprimir, que eu gosto de ler o papel, né, ali, As pessoas tá me xingam certo? aqui, ó, com a revista aqui impressa do negócio. É exatamente isso. Então, eu acho que é uma característica do indivíduo, tá certo? O que eu vejo hoje, tá? Principalmente na faculdade, lá nos cursos de especialização, eu não dou aula mais para graduação, mas na especialização a gente vê assim, o pessoal não procura muito comprar livros, ler, né, se aprofundar, né, se diversificar. O senhor sabe que Então, hoje, eles até querem... hoje, eu mandei mensagem para meus alunos da especialização e perguntei assim: deixa eu fazer uma pergunta para vocês, por onde que vocês estão estudando? A maioria respondeu assim: com o material de apoio do curso, da aula, que eu copio. Falei, gente, vocês têm que ter livros, vocês têm que buscar artigos, têm que fazer qualquer. Não é só o que eu dei na aula, ou só qualquer professor deu na aula, por mais que ele dê ali uns 2, 3 artigos para estudar. E ninguém realmente não tem, né? Aham. As pessoas não querem pegar um livro, estudar todo o livro, pegar outro livro, estudar outro livro, de ler. Eu acho que é porque também, como É, a informação é muito fácil, tem muita informação, sabe quando tem muita coisa? Aí não sabe qual selecionar? Aí não seleciona nada? essa geração, Carla, a sua geração, tá? A sua geração, sua idade aí, vocês querem as coisas assim, no sentido assim, muito rápido e aquilo que interessa, Uhum. tá? Então, eu tiro o Renato, né? O Renato, mais ou menos, é um pouco mais velho que você, e o Renato, ele não lê jornal, ele olha lá o que está lá de notícia, o que filtra, o que interessa ali. Tá? Então, essas coisas. Mas, compensação, quando é a parte de estudar, da profissão, aí o Renato ele recebe a revista, ele lê, ele faz pesquisa na internet, né? Vê cocaine, vê o que está acontecendo de novo. Então, lá ele é dedicado. Mas essa geração, às vezes, elas, para a questão de odontologia, é a mesma coisa. Aí eles ficam parados. Quando eu oriento uma colega lá na especialidade, uma aluna lá na especialização, então, vou orientar ela para ela fazer o TCC, né? E aí eu dou as dicas. Né, como é que você vai entrar para você pesquisar os artigos e tudo. E eles ficam meio perdidos, porque eles não estão muito acostumados a fazer isso, a procurar. Tá? Então, eu acho que o sucesso profissional é ligado à sua dedicação, à profissão, porque para mim funciona da mesma coisa de ir a congresso. Você sabe que desde 79, de 78, quando eu fui para São Paulo estudar, de 79 para cá, eu nunca perdi um congresso brasileiro de odontopediatria. Fui a todos. Belém, Londrina, Mato Grosso, Salvador, não sei quantas vezes. Então, o congresso, no passado, era a maior fonte de atualização da gente, porque a gente via os professores, mostramos os casos, a gente encontrava os amigos, né? Depois do congresso ia tomar um chopp, ia contar suas experiências, suas dificuldades, e assim a gente foi crescendo, né? Profissionalmente. E a gente vê que não é todo mundo dentro da especialidade que se dedica, né, assim Até porque, fortemente. hoje em dia, o que eu acho que o Congresso dá não é nem só, porque hoje as palestras estão tão mais rápidas, porque realmente as pessoas não têm paciência, então é para pincelar o que acontece de novo. Aí tu tem que ir lá e pesquisar. Mas é mais para fazer um network, né? Ver, conhecer pessoas, saber o que todo mundo tem problemas, todo mundo tem os mesmos desafios, ou matar a saudade, enfim, né? Não é só aprender o que fala o Congresso em si, né? Eu vejo assim também assim como um nivelamento, para você saber onde é que você está. Ah, Né? Eu não esqueço do último congresso lá em Maceió, que eu fui assistir a apresentação do Paulo Kramer. E foi fantástico o que ele fez. A conferência dele foi fantástica, porque ele fez uma autocrítica da nossa especialidade em cima daquilo que tem de publicação em livro. Então, ele mostrou como que os livros se fazem, né, contraste, né, protocolos diferentes, livros de odontopediatria de professores aí do Brasil. Né? Então, assim, é um cara que eu gosto muito, mas exatamente ele faz a gente pensar. Né? O nivelamento ele é muito importante. Aí você falar em tempo, eu sou da época dos congressos que eram cursos de 8 horas, é. depois cursos de Uma aula, 4, uma aula, foi, 8 horas. foi diminuindo. Hoje não tem mais curso de 8 horas, como você tinha nos congressos, curso de 4 horas. Foi diminuindo, hoje está aí com 20 minutos para 30 você minutos. falar.
Né? Então, é bem diferente do passado. Né? Você tem hoje as conferências de 45, 1 hora. Tá? Professor, Então, deixa eu te perguntar era... uma coisa, que é uma coisa que eu sempre escuto, e ver qual é a tua opinião sobre isso. A gente sempre escuta assim, não, porque antigamente era muito fácil ganhar dinheiro na odontopediatria, porque teve os auges da odontopediatria, tinha poucos profissionais, então dentista ganhava muito dinheiro, hoje dentista não ganha tanto dinheiro porque tem muita concorrência. Mas, ao mesmo passo, antigamente, pelo que eu vejo, antigamente era mais difícil você achar dentista, e na odontopediatria era mais difícil as pessoas ter consciência de levar as crianças no dentista mais cedo. Então, ao mesmo passo que era mais fácil, porque era mais valioso, porque tinha menos profissionais, era mais difícil ter paciente de procurar. Hoje, ao contrário. Tem muitos profissionais, teoricamente, e muito fácil acesso, porque todo mundo quer ir, principalmente as mães estão tendo 1 filho, 2 filhos. Como é que o senhor vê essa diferença? Realmente, na tua cabeça, é assim, tipo, não, já ganhei muito dinheiro na odontopediatria, hoje tem muita concorrência, eu tenho medo, não tenho mais paciente, porque tem muito dentista. O senhor tem essa ideia, ou é só a gente que é novo que tem essa ideia? O que acontece é o seguinte, Carla, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o mercado ele fatiou. Tá? A pizza antes era de 8 pedaços, ela agora é de 64 pedaços. Ela está toda fatiada pelo número de novos profissionais que tem no mercado. Então, para quem já está no mercado, tá? Que já tem um nome feito no mercado, ele consegue pegar e se manter. Porque no passado, quando eu comecei a exercer a minha profissão, nos meus 10, 15 primeiros anos, eu ganhei muito dinheiro fazendo restauração. Mas você já me assistiu várias vezes e sabe, eu sabia que isso um dia ia acabar. Eu sabia que a cárie aqui em Vitória, a minha cidade, a cárie ia declinar e não ia ter pessoas, né, crianças com necessidades restauradoras como tinha no início. Então, foi aonde eu comecei lá o meu trabalho desde o início, voltando para consultas de manutenção preventiva. Então, veja só, no passado, estou falando das pessoas aí que têm um tempo meu de profissão. Agora, você chega, por exemplo, que tem 20 anos de profissão, ela entrou no mercado, tá? Ainda com um mercado bom, em termos de número de dentistas pequeno, mas a oferta ela foi diminuindo, porque mais dentistas foram formando. Ao mesmo tempo, o índice de cárie, dependendo da cidade, foi caindo. Então, o que acontece? Hoje, você tem 2 maneiras de você, né, ganhar dinheiro na profissão. Uma é se você estiver no local onde você tem muitas crianças com necessidades restauradoras, o nicho onde você está. A outra, se você conseguir entrar nesse grupo das mães de hoje, essas mães milenais, que elas não querem que os filhos tenham cárie, e elas vão direcionar a ida das crianças ao dentista para não ter cárie. Então, mudou o foco. Você vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro fazendo manutenção. Então, hoje eu ganho 90% do meu ganho financeiro, 90% é consulta de manutenção preventiva. Os outros 10 são as consultas iniciais, selante, né, a parte restauradora muito pequena. Tá? Enfim. Exatamente. Eu vou dar uma aula agora, semana que vem, e estava olhando o gráfico aqui, mostrando. No ano passado, tá, eu tive 137 crianças que vieram para fazer o motivo prevenção e 10 para fazer tratamento de cárie. Se eu fosse depender de cárie, meu consultório estava fechado. Então, aqui em Vitória, se você hoje chegar aqui, Carla chegou em Vitória, tá? Vai montar um consultório. Primeira dificuldade, a questão de rede de relacionamento. Quem é você? Quem vai me indicar? Exatamente. Então, hoje, o que acontece? Você é aqui de Vitória, você se formou aqui, você vai montar um consultório, aí você vai depender da amiga da sua mãe, do amigo do seu pai, né? É o que acontece quando aquele cliente que está com você há muito tempo, e aí a mãe liga, doutor Paulo, eu estou com o senhor há tanto tempo, eu gosto, mas a filha da minha amiga se formou em odontopediatria, a gente trabalha junto, eu fico chateada, ela falou, ótimo, é isso aí. Mas é um paciente que você deixa de receber no seu consultório. Eu penso assim, que hoje, tá, é muito mais difícil você começar na odontopediatria, mesmo você tendo uma rede de relacionamento. Porque aqui em Vitória, estou falando da minha cidade, o número de odontopediatras especialistas hoje é muito grande em relação ao número de habitantes, de crianças que existe aqui na região, tá?
E Vitória é, junto com Curitiba, uma das cidades, das capitais, que tem o menor índice de cárie no Brasil. O índice CPOD aqui aos 12 anos é 0,7, país do primeiro mundo. Então, são realidades diferentes. Agora, quem está no interior, está numa cidade, tá? Que não tem um serviço de água fluoretada, né, controlada, feita certinho, o nível cultural a respeito de cuidados com a criança não é alto. Essa pessoa vai estar lá com muita gente, muita criança precisando de tratamento restaurador. Mas se ela não direcionar a clínica dela para manutenção preventiva, daqui a 10, 12 anos isso vai mudar muito. Muito, muito, porque cada vez tem mudado mais. É verdade, é verdade. Tá? Faz sentido mesmo, faz sentido isso. E outra, né? Mesmo que tu se mude e comece a atender, vamos imaginar que tu está numa cidade do interior e tem paciente. Se tu não se mantém fazendo os procedimentos bons, indo para congresso, e tá atualizando, tu se mantém no começo bom dinheiro, que nem o senhor falou, tu ganha, mas depois não sustenta, né? Sim. Então você tem um Você lado tem bom, que... tem paciente, mas não sabe tratar. Ou sabe tratar Sim. ruim, sei lá. Não adianta nada. Você, vamos dizer, você está trabalhando numa clínica que era uma clínica já de referência. Uhum. Se você não tivesse a qualidade, o mercado ia te comer, ia tirar você. Você só vai se manter aí se você manter o mesmo padrão de qualidade. Tá? Então, você é como se você já estivesse no mercado muito mais tempo, por causa do nome de referência. Mas e outra coisa assim, por exemplo, uma coisa que o Dr. Regatier não fazia são as coroas de zircônio. Vamos imaginar, exemplo X, coroa de zircônio, porque sedação ele sempre fazia. Hoje eu tive que ir atrás, congresso, fui, comecei a fazer, ele não fazia, ele não faz, comecei a fazer. Quando eu comecei a fazer alguma coisa nova, porque eu fui atrás para estudar e nos congressos, as pessoas começam a me indicar. A mesma coisa, por exemplo, sedação com endovenosa. A gente fazia só anestesia geral ou sedação oral. Quando começa a fazer sedação intravenosa, que eu fui atrás, que eu consigo anestesista, as pessoas já, e que eu fui nos congressos, que a gente começa a se encontrar, ou seja, o atualizado, mesmo eu no consultório de referência, eu preciso ter alguma coisa nova para que as pessoas comecem a me indicar e continuar vindo, e fortalece cada vez mais o meu nome, né? Mas se eu simplesmente, tem uma clínica pronta, o Regatier tem um monte de paciente, beleza, não preciso fazer nada. Com certeza não teria metade dos pacientes. Carla, mas você tem que lembrar uma coisa. Olha só, Regatieri, como eu, pode perguntar para ele. A gente não tinha coroa de zircônia, mas a gente tinha as coroas de policarbonato. Sim, importadas dos é Estados Unidos. É verdade, é a de mesma policarbonato. Tinha um cabinho com um númerozinho, você fazia ali o preparo, fazia a cimentação com acrílico, era que você colocava acrílico para fazer a cimentação. Tá? Depois, veio logo assim, no início da profissão, ele já estava mais tempo. Aí veio a resina composta, que era pasta a pasta, não era fotopolimerizado. Então, você tinha que não tinha que colocar na geladeira? Não tinha que manter na geladeira? Ficava na geladeira. Na geladeira. Isso ele conta. E você tinha que pegar, manipular, colocar naquelas coroas de acetato e colocar já direitinho, segurar ali, porque 4 minutos depois já estava endurecendo, não tinha como você, né, trabalhar. Hoje, com as resinas fotopolimerizáveis, você pode ajeitar, acertar. Então, veja bem, se hoje o Baratieri tivesse no tempo, com a sua idade hoje, ele estaria fazendo coroa de zircônia, porque é a opção que ele tem hoje, da resina composta. Ou seja, em épocas diferentes, mas o caminho, o processo é o mesmo, né? Sim. Eu tenho casos clínicos lindos de coroa de policarbonato, mas não dá para mostrar mais hoje, porque nem tem mais para vender. Porque a referência mudou, né? A referência mudou, daí tudo bem. Exatamente, né? Isso. Então, por isso, como eu falei, você tem que acompanhar o mercado, o que ele está fazendo, as opções que você tem. E hoje, a última pergunta, hoje tendo o Renato, que foi teu filho, ele já está há um tempo trabalhando com o senhor, mas ele começou devagar, ele era ortodontista, que não fazia a tua odontopediatria para assumir os teus pacientes, teoricamente, mas se hoje o senhor fosse dizer, olha, galera, assim, demora X anos para vocês realmente começar a se estabilizar, então tenham um pouco de paciência. Eu vi isso no meu filho, eu vi isso nos meus colegas, nos meus alunos que começaram a se formar. Quantos anos o senhor diria para a pessoa ficar feliz que ela tem aquele tempo para estudar, né? Para se estabelecer bacana. Não estou dizendo milionário, não estou dizendo
o monetário de milhões de reais? Estou dizendo Olha, um quadro bacana. Essa é uma ótima pergunta, porque aqui em Vitória as pessoas vão lá no consultório, vê o Renato, pô, sucesso, as pessoas pensam assim, também, né? O pai odontopediatra. Então, olha só, como é uma área que eu estudo muito, né? Marketing, mercado. Então, em 2008, quando o Renato chegou em Vitória, a primeira coisa que eu falei com ele, olha, Renato, eu vou abrir um consultório em Vila Velha, que é aqui uma cidade aqui do lado, né? Só atravessar a ponte. Vou transferir meus pacientes de Vila Velha para atender lá em Vila Velha. Vou abrir espaço na agenda e a gente vai esperar aí 8 a 10 anos até você entrar no mercado para depois a gente montar o consultório junto. Porque no início vai ser degrau por degrau. Você não vai chegar em Vitória, tá? E no mês seguinte está todo mundo indo fazendo ortodontia com você. Não vai ser assim. Tanto é que nos primeiros 12 anos, nós trabalhamos em 2 clínicas, em horários diferentes. Vila Velha, Vitória, Vitória e Vila Velha. A gente só trabalhava um dia junto, em Vitória, que tinha 2 cadeiras, igual você tem aí em Curitiba. Na sexta-feira, os pacientes de ortodontia dele, que eram meus pacientes, que tinham que fazer manutenção preventiva. Então, naquele dia, a gente podia colocar pacientes diferentes ao mesmo tempo. Os outros dias eram separados. E exatamente o que aconteceu. 10 anos depois, aí que nós fomos comprar as 2 salas que são hoje, um consultório mais moderno, tá? E tem 2 anos que a gente está lá. Ou seja, o Renato ele demorou 8 a 10 anos para ele entrar no mercado, mesmo sendo meu filho. No início, era assim, como é que ele começou a vida profissional dele? 100% pacientes que eram meus. Aí depois foi baixando. 90, 80, 70. Hoje, a gente já sabe, né? Hoje ele tem, os pacientes dele, 60% de clientes que são meus que querem fazer ortodontia com ele, mas 40% já é do mercado externo. Ou seja, ele ganhou o nome dele em função do trabalho que ele faz. Para quem faz prótese, né? Quem faz reabilitação, então tem muito adulto lá, que eles gostam de trabalhar com o Renato, o pessoal que faz prótese, né? Amigas, né, de mães que levam meus filhos no consultório, que fizeram ortodontia com ele, e falaram, não são meus pacientes, tá? Mas a amiga fala, o filho do Dr. Paulo é ortodontista, tá? Então ele está lá. Então, isso aí, veja só, é mercado de ortodontia que ele criou. Agora, você sabe que Renato ele é professor de odontopediatria. Sim, ele fez doutorado, né, em odontopediatria. Fez doutorado em odontopediatria. E o que é? Para que ele fez isso? Eu já falei, ele fez isso porque no dia que eu parar, não atendo mais, por qualquer motivo, ou aposentadoria, ou doença, saúde, ele vai ter que pegar a clínica dele e dividir um tempo para manutenção preventiva, clientes, bebês que estão chegando, que é uma clínica fácil, porque senão ele sabe que ele pode sair do mercado no futuro, porque vai fatiando a ortodontia. Entendi. Tá? Ele tem que estar ali. Então, o senhor tem 8 a 10 anos, é o que eu sempre digo, eu acho também, pelo menos. 8 a 10 anos. Independente do lugar onde você está, vai demorar esse tempo, porque você vai ter que ganhar com o tempo a confiança, né? A confiança na sociedade, tá? O seu produto. Hoje, se você não tiver uma clínica direcionada para prevenção, você não sobrevive, porque as mães não querem que os filhos tenham cárie, tá? E elas vão lá no Google, elas ficam lendo, e é boca a boca, né? Já levam cada vez mais cedo. Bebê. Uma mãe fala com a outra. Exatamente. Uma mãe conversa com a outra, cara. Não tem jeito. Isso é verdade. Tá? Aí, claro, o que mantém o paciente lá, daí é tudo, né? A confiança, o que passa, como que é o consultório, enfim, como que é os retornos, a simpatia, tudo isso, né? A credibilidade que você passa, né? Mas o começo, realmente, eu acho que é boca a boca. Até porque hoje, eu fico pensando de mim, por exemplo, se eu preciso de de uma dermatologista, tudo bem, eu posso ir na internet, no Instagram, no Facebook, perguntar nos grupos, mas tu não vai, Instagram bonito, eu vou nessa, marcar consulta, não. A primeira coisa que tu pode até ver, mas alguém conhece? Não, ninguém conhece. Quem tu indica? Tu indica fulano, eu vou lá nela primeiro. Se eu não gostar dela, daí eu vou na outra, não é?
E as pessoas esquecem disso, né? Esquecem que ninguém só vai lá na internet, busca o nome e pronto. Carla, existem estudos, tá, de marketing, do pessoal que trabalha com o mercado, mostrando que 90% das mulheres elas escolhem o seu médico, o seu dentista, a loja para comprar uma roupa, a manicure, dermatologista, através de informações de outras mulheres. Tá? E a gente sabe também que tem estudos mostrando aí que o Instagram, em termos de ser um captador de paciente, o resultado é nulo, é zero. Tá? Ele serve para poder firmar o seu nome. Tá? Você pode ter certeza que quando uma mãe recomenda você, essa mãe que foi recomendada, ela vai lá no Instagram para ver quem é você, suas fotos. É uma segunda situação, é um segundo caminho. Chama-se exatamente. Eu tenho, por exemplo, eu tenho o meu nome no Google. Todo mês o Google me manda um relatório. E aí ele fala lá, ó, 302 pessoas procuraram o seu nome esse mês lá no Google. 22 pegaram o endereço. Tá? Então, o Google ele te informa isso. Tá? Então, é importante. Segundo, tá? As mães elas vão olhar para você. Por isso que é muito importante, né, você ter uma imagem profissional, tá? No Instagram, no Facebook, tá? Tomar cuidado com a foto aí com bebida, biquíni na praia, essas coisas assim, porque elas... Mas seja o primeiro caminho, é o segundo, né? Exatamente, exatamente. Elas vão olhar quem é essa pessoa. Então, por isso é importante. Eu tenho o Instagram do consultório, o Redodonto, que lá as pessoas veem. Hoje mesmo, a gente fez uma postagem sobre o mês de apoio à epilepsia, né? O Março Roxo. Você pode ver lá, a gente publicou, tá? Que a gente apoia, né? Então, são assim, ações profissionais, sociais que a gente faz. Entendi. Tá? Professor, muito legal. Até esqueci que a gente estava gravando, inclusive. O papo estava tão bom aqui, esqueci que estava gravando. Obrigadíssimo. Professor, obrigada pelo tempo que o senhor dedicou. Foi um prazer revê-la pela internet. Espero que logo, logo a gente consiga se abraçar e se ver pessoalmente. Desde Maceió, né? Desde Maceió, nossa senhora. Desde Maceió. Jesus. Mas vai dar certo. 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Mas a vida é assim, essas coisas passam, vai ficar marcado aí, serve para a gente valorizar uma série de coisas, tá bom? Te cuida aí, tá? Também, obrigada, professor. Vamos nos cuidar. Um beijo, nos falamos. Obrigada, beijão aí para você. Beijo, bom te ver. Tchau, tchau. Obrigado, Carla. Beijo. Outro. Obrigada, professor. Tchau. Beijo.